Olá, bom dia para você que está assistindo a programação do ICL Notícias. Meu nome é Fábio Panunzi e eu hoje estou aqui no lugar da Débora Maganha. Você provavelmente me conhece do Desperta aqui, mas eu hoje vou substituir a Débora, que está gozando de um merecido descanso. Afinal de contas, ela dá muito duro aqui no ICL para que você fique sempre muito bem informado sobre tudo que acontece na economia do nosso país. E olha, é uma semana que começa de maneira diferente das outras, é uma semana muito especial porque a história do Brasil vai ser escrita nas linhas que o Supremo escrever na sentença de Jair Messias Bolsonaro e dos outros 7 réus que compõem o núcleo 1 da trama golpista. Por isso, todas as atenções, a das pessoas e também do mercado financeiro, estão voltadas para essa seara, a seara da política. Só que, além disso, nós temos algumas coisas importantes acontecendo, não só no Brasil, mas também ao redor do mundo, que são fenômenos estruturais e que vão merecer a nossa atenção. Como eu falei, é a semana que começa com o foco voltado para a decisão do Judiciário, né, do Supremo Tribunal Federal. Haverá pelo menos 3 sessões já marcadas e a previsão de uma sessão extra para a próxima quinta-feira, onde havia antes um hiato aí entre os eventos relativos ao julgamento da trama golpista, do núcleo 1 da trama golpista, né? Então nós teremos sessões amanhã, na quarta-feira e na sexta-feira, e a possibilidade, dependendo do ritmo do transcurso do julgamento, na próxima quinta-feira. Portanto, este aqui pode ser o último programa de economia da semana, mas vai valer a pena acompanhar no mesmo horário, né, tudo aquilo que vai acontecer em Brasília numa cobertura especial do ICL. Com relação aos fatos políticos determinantes do dia de hoje, a ministra Gleisi Hoffmann está recebendo agora pela manhã os ministros do chamado Centrão para discutir com eles a adesão ou não à tese da anistia que os bolsonaristas defendem e contra a qual o governo se insurge, né, com a entrada em campo do presidente Lula, que é um jogador de bastante peso, né? E ao mesmo tempo em que isso acontece em Brasília, com o governo começando o lobby aí contrário à anistia, recrudesce a pressão bolsonarista. Nesse fim de semana nós tivemos atos, manifestações em todo o Brasil e o momento mais importante aconteceu no evento de São Paulo. É preciso dizer que houve uma reunião maciça de manifestantes, né? Foram mais de 100 mil no Brasil, mas que fora os atos do Rio de Janeiro e de São Paulo, todos os demais foram minguados com a presença aí de mil e poucos manifestantes extremistas, né? Em cidades importantes do Brasil que tem milhões de habitantes, né? E nesses atos, o que mais chamou a atenção foi o ato de São Paulo, porque ali esteve o governador Tarcísio de Freitas, que antes tentava vestir, né, as roupas do liberal na economia, conservador nos costumes, mas se afastar da ala radical do bolsonarismo. Agora ele mudou a estratégia e resolveu assumir de vez, tirar a pele do cordeiro, do cordeiro civilizado, né, da direita de garfo e faca, e mostrar a face do lobo que ele representa. E falando aqui contra o Supremo Tribunal Federal pela primeira vez e nominando no seu discurso também o ministro Alexandre Garcia. Na Argentina, aqui ao lado, nós tivemos uma derrota muito impressionante do atual presidente do Milei, que sofreu uma catracada, é essa palavra que a gente pode dizer, nas eleições lá de Buenos Aires, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E lá nos Estados Unidos, o mercado de trabalho continua dando sinais de desaquecimento da economia, o que pode forçar uma baixa dos juros. É preciso lembrar que há 2 semanas o presidente Trump decidiu demitir a diretora do IBGE local porque não gostou dos números que saíam das estatísticas, né? Então é isso que nós vamos ver na semana toda aqui no Brasil. E com relação à Semana da Economia, sobre essa destaque especial aqui, né, depois do fim de semana marcado por esses atos bolsonaristas, para divulgação do Boletim Focus, né? E a agenda que você está vendo é essa que está aqui, né? Na China nós vamos ter, olha, balança comercial, exportações e importações. Logo sai isso aí. Na Alemanha, nós teremos o índice de produção industrial. Na França também, o índice OCDE-CPI de julho. Aqui no Brasil, nós teremos o IGP-DI de agosto, né, às 8 horas da manhã, da próxima quarta-feira. Esses serão os eventos importantes desta semana que começa agora, né? Vamos para o próximo slide, por favor. Vamos falar um pouquinho
sobre o que acontece aqui no Brasil agora. Olha, no Brasil nós tivemos hoje já a divulgação do Boletim Focus, daqui a pouco você vai ver um quadro comparativo entre as previsões das últimas semanas e a previsão do dia de hoje, né? O MDIC divulga às 15 horas a balança comercial semanal dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, fechamento do índice do crédito ao consumidor em julho, e na França a Assembleia Nacional faz voto de confiança sobre o primeiro-ministro, né, que deve continuar o seu mandato, tá bom? Vamos falar agora, gente, sobre o que acontece no campo da política aqui no Brasil. Eu disse para vocês que a semana começou impactada pela mudança de comportamento do governador Tarcísio de Freitas de ontem, e houve já reações, tanto no campo da política quanto no campo do Poder Judiciário, porque foram falas muito importantes que delimitam um novo personagem para esse governador, que se lançou na campanha da anistia para tentar defender aí o legado bolsonarista, né? E acabou ontem sendo criticado, inclusive, pelo pastor Silas Malafaia, que não aceita a presença no palanque de alguém que se intitule candidato a candidato. Mas vamos ver aqui as falas do governador de São Paulo, que acabaram despertando atenção durante o dia de ontem, né, nos palanques do Brasil. Roda o VT, por favor, VT do Tarcísio, produção. Chega do abuso. Chega. Eu tenho certeza que novos tempos virão. Eu tenho certeza que nós vamos celebrar de novo, aqui, com um líder que vai estar solto, que a justiça vai se restabelecer. Eu tenho certeza que a gente vai ver a Débora solta. Eu tenho certeza que a gente vai fazer justiça para o Bolsonaro. Eu tenho certeza que a gente vai ver o Bolsonaro disputando a eleição. Eu tenho certeza que os presos políticos vão ser libertos. Porque o bem vai vencer o mal. Nós não vamos mais aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer. Não há mal que dure para sempre. E o bem sempre vence o mal. O bem sempre vai vencer o mal. Porque ninguém aguente mais. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. Você deve estar aí estranhando essa fala do governador de São Paulo, porque ela difere e diverge muito daquilo que ele vinha falando habitualmente, né? Merecendo, inclusive, críticas das alas mais radicais. Ontem ele fez o contrário. Ele se lançou de cabeça no extremismo do bolsonarismo mais profundo e abandonou aquela fala temperada, aquela fala que tinha por objetivo fazer com que ele se qualificasse para disputar o país com o espólio do Bolsonaro, mas também agradando a uma direita que não é bolsonarista, que existe, embora não se saiba exatamente qual é o número, né, qual é o percentual da população, mas ela também se presume que seja expressiva e numerosa. Só que esse comportamento do governador não agradou a todo mundo, agradou lá a ala mais radical do bolsonarismo, mas gerou reações aqui no Brasil, né, e nós vamos ver uma tuitada do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que saiu a público em defesa da instituição que ele representa e também do ministro Alexandre de Moraes. Na tela, por favor, o slide, está aí, olha, a tuitada do ministro Gilmar Mendes. Eu falo tuitada porque o nome ainda é Twitter, né? Vou ler para vocês aqui tudo, se você não viu ainda, você vai ficar informado sobre tudo. No dia da independência, é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento. Não há no Brasil ditadura da toga, tampouco ministros agindo como tiranos. E essas palavras aqui, eu vou fazer um pequeno hiato, são uma referência direta à fala do governador de São Paulo, né? Embora sem citar o nome dele. Vamos continuar aqui na leitura da tuitada do ministro Gilmar Mendes. Ele diz o seguinte, olha, o Supremo Tribunal tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais. Se quisermos falar sobre os perigos do autoritarismo, basta recordar o passado recente do nosso país. Milhares de mortos em uma pandemia, vacinas deliberadamente negligenciadas por autoridades, ameaças ao sistema eleitoral e à separação dos poderes, acampamentos diante de quartéis pedindo intervenção militar,
tentativa de golpe de Estado com violência e destruição do patrimônio público, além de planos de assassinato contra autoridades da República. O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo da sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. É fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão. Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam, disse o ministro Gilmar Mendes, falando grosso aí a respeito das falas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? Vamos falar agora um pouquinho de economia, já falamos bastante da política. A sexta-feira, você se recorda, foi um dia histórico na Bolsa de São Paulo, houve uma alta de 1,17%. A alta até que não foi tão expressiva, né? Só que com essa alta, o pregão acabou fechando com mais um recorde histórico, né? Na quinta semana seguida, fechou a 142.600 pontos, mas antes já havia atingido a marca de 143.408 pontos, prenunciando aí uma semana que pode ser cheia de outros recordes também, né? Esse movimento foi sustentado pela expectativa de cortes de juros lá nos Estados Unidos, e depois de um desempenho abaixo do esperado do mercado de trabalho, que reflete, né, as dificuldades daquela economia, contrariando as perspectivas abertas aí pelo presidente Donald Trump, que prometeu mundos e fundos, né? Só 22 mil vagas foram criadas em agosto e o desemprego foi mantido em 4,3%. O dólar também caiu até no Brasil, foi fechado a R$ 5,41. No mercado interno, os bancos e a Vale do Rio Doce impulsionaram o índice, enquanto a Petrobras e outras petroleiras recuaram com a queda nos preços do petróleo. No acumulado da semana, o Ibovespa subiu 0,86%. Portanto, foi uma semana positiva, foi a quinta alta consecutiva desse índice tão importante. Lá nos Estados Unidos, o desempenho fraco do mercado de trabalho pressionou Wall Street. Dow Jones caiu 0,48% no dia e 0,32% na semana. O Standard & Poor's 500 recuou 0,32%, mas terminou a semana com um avanço de 0,35%. E o índice Nasdaq permaneceu estável, né, com 0,03% negativos nessa sexta, que não é absolutamente nada, acumulando ganho semanal de 1,14%. O cenário levou Donald Trump a atacar novamente o presidente do Fed, Jerome Powell, cobrando cortes de juros mais rápidos, e isso deve vir por aí, né? Diante disso tudo, nós já vimos aqui as agendas, as efemérides, os compromissos que vêm aí. Vamos ver agora a agenda da semana aqui no Brasil, para você se orientar. Olha, o que vai acontecer amanhã? Amanhã começa o início da última fase do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na quarta-feira, tem dois compromissos importantes. O primeiro deles é a divulgação do IPCA de agosto no Brasil, né, que vai nos dizer o que vai acontecer com os indicadores que dizem respeito ao controle da moeda, e os dados da inflação ao produtor lá nos Estados Unidos. Na quinta-feira, nós teremos os dados da inflação ao consumidor nos Estados Unidos, a decisão sobre os juros do Banco Central Europeu. Na sexta-feira, sai a sentença, provavelmente, né, condenando o presidente Bolsonaro a um longo período de encarceramento. E esta semana nós teremos aí dados da inflação ao consumidor lá na China. E hoje saiu, como acontece toda segunda-feira, o Boletim Focus. É sobre ele que a gente vai falar agora para você. Vamos fazer aqui uma comparação entre as projeções dessa semana e o que aconteceu 4 semanas atrás, só para a gente ver como é que mudou a expectativa dos agentes do sistema financeiro. Tá aqui, olha. O IPCA para 2025, olha aqui, nesse Boletim Focus, né, foi projetado em 4,85% para 2025 e 4,3% para 2026. O PIB 2,16% de crescimento em 2025, apenas 1,85% de crescimento em 2026. O câmbio, a projeção nos bancos, que os bancos fazem, a projeção média, é de fechar o ano de 2025 a 5,55 e fechar 2026 a 5,60. E a Selic, a projeção dos banqueiros é 15% fechando 2025 e 12,50%, estapafúrdios 12,50% em 2026, considerando aqui que a inflação caminha para o centro da meta, já tendo rompido para baixo, né, o limite do teto da meta, tá? Agora vamos fazer uma comparação aqui para você ver como é que andam as expectativas coletadas pelo Banco Central no Boletim Focus.
na tela para a gente aqui, por favor, as comparações. Veja só, isso aqui, olha, na coluna em amarelo, são as projeções para o IPCA exatas 4 semanas atrás, tá? E agora, em alaranjado, as previsões de hoje. Então, tudo em amarelo é a previsão feita 4 semanas atrás e tudo em alaranjada a última previsão do Boletim Focus. Então, vamos lá. O que aconteceu com o IPCA para 2025, né? A previsão reduziu o IPCA para 4,85%, portanto, ela é otimista. Para 2026, ficou em 4,3%, também uma redução pequenininha de 0,11%. Para 2027, 3,93%, previsão de 0,07% de redução. E para 2028, 3,7%, recuo de 0,10 ponto percentual, né, para o ano de 2028. Vamos continuar. Próximo slide. PIB. O crescimento do PIB também, previsão aqui, eles estão prevendo, os banqueiros consultados, né, para a confecção desse boletim, estão prevendo um PIB menor. Baixou a previsão de 2,21 para 2,16 em 2025, sinais de desaceleração da economia no radar. Em 2026, de 1,87 para 1,85, 0,02 ponto percentual. Em 2027, uma redução também de expectativas de 0,05 ponto percentual e para 2028 ficou tudo igual. Vamos para o próximo quadro agora, por favor? Mudanças nas previsões aí para o câmbio, né? Aposta no câmbio, como você já viu antes, uma previsão de que o dólar fecha o ano a 5,55, 0,05 ponto percentual a menos do que a previsão de 4 semanas atrás, que era de 5,60. A previsão para 2026 baixou de 5,60, de 5,70 para 5,60, uma redução de 0,1 ponto percentual. Em 2027, o dólar fechará, segundo os banqueiros consultados, a 5,60. A projeção anterior era de 5,70 há 4 semanas. E para 2028, de 5,56. A previsão anterior era de 5,70. Agora, o último quadro, que é em relação à Selic, e aqui chama a sua atenção para o absurdo que representa essa carga de juros, né? Que o Banco Central insiste em manter lá em cima, atrapalhando a vida de quem precisa de dinheiro para investir no Brasil em negócios produtivos. Então, aqui as previsões. A previsão para 2025 fechou em 15%, portanto, os banqueiros executivos financeiros não prevêem nenhuma alteração na Selic esse ano. Para 2026, 12,5%, também em 2027 a mesma coisa, 10% para 2028, fechando, portanto, as previsões lá no topo, né? É incrível que, apesar da expectativa de desaceleração da inflação, não haja entre os representantes desse segmento tão importante nenhuma expectativa de redução na taxa Selic, o que significa dinheiro muito mais caro e lucros aberrantes para os bancos apenas com rentismo, né, com a compra de papéis para o governo, tá? Pessoal, olha, eu vou falar com vocês agora de uma malandragem que está acontecendo por parte do setor produtivo. Muitas empresas, diante de um cenário de estagnação nas vendas ou de redução, optam por práticas que são absolutamente deletérias para o consumidor brasileiro. E essas práticas dizem respeito, por exemplo, à redução da quantidade de produtos por embalagem, redução do preço dos produtos. Isso tudo se chama reduflação. Reduflação. É um fenômeno que a gente conhece bastante bem no Brasil, porque os produtos começam a diminuir dentro das embalagens, né? E agora nós temos um outro fenômeno acontecendo, que é a modificação da formulação dos produtos. Está no jornal Valor Econômico de hoje. Olha aqui, a matéria é essa que você está vendo aí no recorte no telão. Marcas estão mudando as receitas e elevando os preços dos produtos. Além disso, existe ainda o fenômeno da reduflação, como você vai ver nos próximos slides que eu vou pedir para a nossa produção projetar aqui no telão. Vamos ver o que está acontecendo? Olha só, vamos pegar o chocolate. O chocolate é um produto sensível porque houve um aumento muito grande no insumo mais caro, que é o cacau, né, para a fabricação de chocolate. Mas ao invés de repassar para o consumidor, a Lacta, por exemplo, que fabrica todos esses chocolates que eu estou mostrando aqui na tela, optou por diminuir o tamanho dos produtos. O bombom sonho de valsa, né, que a minha geração conheceu tão bem, é de
o tamanho original dele, em 1938, quando esse bombom foi criado, era de 50 gramas, o peso dele. O tamanho atual é de 19 gramas apenas, e a gente percebe isso quando compra esse bombom. A redução foi de 57%, ou seja, o bombom de hoje é 40% só do que se comprava pelo mesmo valor quando ele foi criado. Com o bombom Ouro Branco, a mesma coisa, uma redução de 57% no peso do produto, né? E com os chocolates da Laca, eu estou colocando aqui a Laca porque ela é só uma das empresas que estão provocando esse tipo de magia para manter margem. O Diamante Negro, por exemplo, e o Laca Branco ou o chocolate Lacta, eles pesavam 200 gramas por barra lá no início, né, muito tempo atrás, e paulatinamente foram sendo diminuídos para 90 gramas, é uma redução maior do que 50%, 55%, né? E, além disso, o Valor Econômico descobriu que também há um fenômeno de mudança da composição desses elementos, da formulação desses elementos. Aí o chocolate, por exemplo, é trocado por um produto que parece chocolate, mas, na verdade, não é chocolate. E eu quero conversar sobre isso, especialmente sobre isso, com uma economista que você conhece muito bem, que é a Carla Beni, né, que está sempre na televisão e é frequentadora habitual aqui do ICL, porque ela, inclusive, dá aula sobre esse fenômeno chamado de reduflação. Então, vou chamar aqui a Carla Beni. Oi, Carla, bem-vinda. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Carla, é normal que essas empresas façam o que fazem? Elas podem fazer isso? Boa tarde. Aliás, bom dia ainda, né, Fábio? Dia. Tudo bom? Prazer sempre estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Olha, eu tenho trabalhado esse assunto, Fábio, há tanto tempo e adorei que vocês fizeram esse comparativo da barra de chocolates, porque quem viveu a época de uma barra de 200 gramas, que agora chegou a 90, e a indústria de chocolate também está lançando barras menores de 30 e tudo, eu tenho brincado que agora a gente não tem mais uma barra de chocolates, a gente tem um carpaccio de chocolate, porque é uma lâmina, né? É uma lâmina de gordura vegetal hidrogenada com cacau em pó e aroma de chocolate e aroma de caramelo. Então, assim, a qualidade foi literalmente pulverizada, digamos assim. Pois é. E esse daí é um ponto muito importante. Pois é. Ô, Carla, agora, eu li o Código de Defesa do Consumidor, sei que as empresas podem fazer isso, mas elas têm que cumprir uma série de pré-requisitos. Sinceramente, não me lembro de ver isso estampado em nenhum supermercado, um comunicado com campanhas na televisão de que isso estava mudando. Elas fazem isso dentro do caminho da legalidade ou elas costumam fazer na mão grande mesmo? Não, o caminho da legalidade é o seguinte, quando você olha a embalagem, primeiro são dois assuntos, né? Uma coisa é a reduflação, onde você mantém a fórmula. Você diminuiu 200 gramas, aí começou a fazer 150, passou para 100 gramas, mas é a mesma fórmula. Esse é um assunto. O que a gente está discutindo aqui também é que, além disso, eu brinco que nas minhas aulas a gente tem um pouco mais de liberdade em sala de aula, eu falo que isso é uma pilantragem da indústria, porque você coloca uma quantidade menor com o mesmo preço, só que o consumidor sabe, porque isso acaba antes, o seu produto literalmente acaba antes. É o sabão em pó que tinha 1 quilo, agora tem 800 gramas, é o papel higiênico que diminui, e assim em todos os produtos. O que a gente observa agora é o seguinte, quando eles fazem apenas uma redução, mantendo a fórmula, eles colocam do lado, redução de tantos por cento. É pequeno, que mais fica no rótulo. O que eles têm feito agora, que é o seu ponto, eles colocam nova fórmula. Então, essa nova fórmula é uma incógnita, você não sabe muito bem o que é a nova fórmula. E no Brasil, nós temos uma permissão, digamos assim, dentro do mercado de chocolates, que você precisa de uma quantidade mínima de 25% para poder chamar de chocolate. Na Europa, esse percentual é muito maior, por isso que a qualidade do chocolate da Europa é bem melhor do que a nossa. Então, o que acontece? Nós estamos hoje vendendo no Brasil biscoitos, balas, que são sabor chocolate. Aqui é o que tem de pior, porque é o chocolate em pó ou aroma só. Ou seja,
o consumidor se lasca sempre, né, Carla? Agora, deixa eu mudar um pouquinho de assunto, porque nós temos tão pouco tempo, eu queria muito ouvir a sua impressão sobre a semana política que está começando aí, porque nós temos aí provavelmente a condenação, provavelmente não, vou falar, nós teremos a condenação do Bolsonaro, né, na terça-feira, e nós estamos aí com o mercado financeiro de olho nisso. A gente sabe que o mercado financeiro faz inferências políticas aí, e muitas vezes essas inferências políticas não são positivas para o andamento da economia. Mas, curiosamente, nós estamos vendo o B3 batendo recorde, o dólar diminuindo de preço frente ao real e tudo mais. O que a gente pode esperar dessa semana, Carla? Olha, essa semana nós temos realmente, né, o julgamento e essa definição, digamos assim, né, das penas, e isso vai ser posto e colocado, mas a gente está com uma composição, Fábio. A gente tem do lado interno toda essa definição misturada com a pressão que a gente tem por anistia e reposicionamentos de candidatos para 2026. Claramente, ontem, domingo, foi esse dia, né? O dia da independência, a comemoração da nossa independência com bandeira americana e reposicionamento de candidatos e futuros candidatos. Então, esse processo está tudo junto e misturado aqui, somado às questões dos Estados Unidos, queda de atividade econômica, redução dos postos de trabalho nos Estados Unidos, que estão enfraquecendo o dólar. Então, é provável que o Banco Central americano, em setembro, já comece a fazer algum tipo de redução da taxa de juros, e então o dólar enfraqueceu e isso acabou refletindo. Então, é possível que a gente também tenha queda do dólar aqui mais continuamente, e isso pode dar uma melhora na Bolsa. Então, tá tudo junto e misturado. Olha, tem uma coisa aqui, nosso tempo está bem difícil, mas eu gostaria que a produção colocasse para mim aqui no telão o último slide da projeção, da comparação do Focus que a gente fez, porque o Boletim Focus vem anotando a cada semana uma redução das expectativas de inflação, uma redução, enfim, está tudo caminhando para a curva daquilo que a ortodoxia trata como normalidade econômica. Em compensação, os juros, que é o que eu quero mostrar para vocês aqui, continuam com a mesma previsão de sempre. Eu queria entender esse fenômeno. Que fenômeno é esse que faz com que uma economia permita a previsão de dados muito positivos e mantenha lá na estratosfera os juros que são justamente para combater efeitos negativos? Nós estamos num patamar completamente fora da realidade. Estamos trabalhando com quase 10% de taxa real de juros, o que abre a nossa moeda para todo tipo de especulação. Então, quando a gente observa isso no comparativo antes da pandemia, Fábio, a gente já trabalhava com a maior taxa real de juros, mas ela oscilava entre 4,5% e 5% no máximo. Nós estamos completamente fora de qualquer patamar. E o que mais preocupa é que, se você pegar a projeção da Selic lá para 27, onde ela chega a 10%, repare que na linha do mercado financeiro a gente não volta a ter um dígito. Então, isso daí é algo muito importante. O Banco Central trabalha com uma meta de 3%, ela é uma meta muito baixa, já tem vasto material acadêmico a esse respeito. O Conselho Regional de Economia de São Paulo fez um texto público a esse respeito da taxa de juros. Eu estava lá, contribuí para o texto, sou conselheira do Corecon, a gente já abriu o debate, mas é inacreditável como que o Banco Central mantém uma taxa de juros nesse nível que literalmente engessa o lado real da economia. E este é o motor da nossa inadimplência. Esse daí é que é o grande problema. Carla BN, muito obrigado pela sua presença aqui, orientando os nossos telespectadores, e até a próxima. Foi um prazer. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Estamos terminando aqui o nosso mercado de investimentos de hoje. Eu espero que tenha agradado a você, né? Porque senão a Débora vai ficar brava comigo aqui. E eu quero convidar vocês, né, para o Despertar de 2025, que vai acontecer nos próximos dias 19 e 20 de setembro. É um evento que o ICL produz para que a nossa comunidade possa se encontrar conosco e para levar para vocês motivação e equilíbrio e informação para que vocês possam ter um período de tranquilidade e de sucesso profissional. Então, esperamos você no Despertar 2025. Os ingressos já estão à venda aqui, despertar2025.com.br. Aproveite que eles estão em condições especiais, tá bom?
E quero dar bom dia a vocês. Estamos terminando aqui o nosso programa de hoje. Obrigado pela sua audiência e até amanhã. Até quinta-feira, porque amanhã é dia de julgamento. Tchau, muito obrigado. No próximo domingo, dia 14 de setembro, às 8 horas da noite, o ICL vai transmitir gratuitamente o documentário O Fim de Bolsonaro. Esse é um original do ICL que reconstrói com provas, depoimentos e uma investigação jornalística o maior julgamento da história da nossa democracia. Pela primeira vez, um ex-presidente e a cúpula militar sentam no banco dos réus. E a gente vai mostrar tudo, os bastidores do golpe, a linha do tempo da conspiração e como a democracia brasileira reagiu e resistiu a uma tentativa de golpe. É gratuito, online e com um debate ao vivo logo depois da exibição com Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Elô Vilela, Chico Sá e comigo, Leandro Demore. Se você quer entender de fato o que aconteceu, inscreva-se agora. Acesse icl.com.br/estreia e garanta o seu ingresso gratuito. Resposta do Elon Musk: nós daremos golpe onde for necessário. O Brasil nunca foi uma nação. O Brasil é um país bem-sucedido. Se todos nós pensássemos exatamente a mesma coisa, o mundo seria dominado por um silêncio absoluto. Não é de dialogar para convencer o adversário. Numa guerra, do que se trata é de neutralizar o inimigo. Um grupo de gaúchos em praça pública se reuniu com os celulares na cabeça em posição horizontal para pedir socorro a alienígenas para manter Jair Messias Bolsonaro no poder. A extrema-direita não existe sem a produção de caos cognitivo. Mas como se produz esse caos cognitivo? Precisamos estar atentos, porque se eles conseguirem, ainda que eles percam as eleições presidenciais em 2026, a ditadura começou.